A paz do Senhor Jesus a todos que têm acompanhado os vídeos. Não se esqueça de se inscrever no canal para que possamos assim ter mais força na divulgação da palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre os filhos de Deus. Nós vamos ler aqui no livro de Gênesis, no capítulo 6, no versículo 1 e 2. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. O Senhor está nos dizendo, através da sua palavra, que os filhos de Deus daquele tempo, eles viram que as filhas dos homens eram formosas. E assim eles foram tomando para si mulheres das que mais lhes agradaram. E esses filhos de Deus são homens carnais, como todos nós. E esses filhos de Deus eram chamados de filhos de Deus porque, nesse caso, eram homens tementes a Deus. Eram homens que temia ao Senhor. Eram homens que fazia a vontade de Deus. Mas por ver tantas filhas dos homens formosas, eles acabaram tomando para si mulheres das mais bonitas que haviam. E assim começou a corrupção do gênero humano. Esses filhos de Deus não são como algumas pessoas costumam dizer que são anjos. Não são anjos, nunca foram anjos. São homens carnais igual a nós mesmos, homens nascidos de mulher. E esses filhos de Deus eram homens diferenciados dos outros homens, e eles começaram a se corromper quando tomaram para si as filhas dos homens porque eram bonitas. E mesmo se corrompendo, eles tiveram filhos com essas mulheres, e a Bíblia nos diz que todos eles foram grandes varões de renome na antiguidade. Só para poder os irmãos entender que esses homens, esses filhos de Deus, não eram anjos, a Bíblia nos diz no livro de Salmos, no Salmo 29, melhor dizendo, no versículo 1, diz assim, ó: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor a glória e a força. Se Davi fala para os filhos de Deus tributar ao Senhor, então Davi está falando com homens carnais igual a ele mesmo. E esses homens carnais, esses filhos de Deus que Davi se refere, também são homens naturais, homens de carne e osso como nós somos. E os de Gênesis capítulo 6 também são homens normais. E não há nenhuma referência, não há nenhuma possibilidade de serem anjos. Ainda que a teologia traga os seus argumentos, traga todos os seus estudos, não há base bíblica para poder dizer que são anjos, mas há base bíblica para dizer que são homens carnais. Se Davi fala assim, tributai ao Senhor, filhos de Deus, e como a teologia diz que são anjos, então alguma coisa está errada, porque a Bíblia nos diz que João Batista foi o maior homem nascido de mulher, e ele é o menor no reino de Deus. Se ele é o menor no reino de Deus, como que Davi, não sendo maior do que João Batista, nascido de mulher, pode dar ordem para os anjos, dizendo para os anjos tributar ao Senhor, dar glória ao Senhor e força ao Senhor? Então eu quero que vocês entendam que Davi se refere a homens carnais, e a palavra de Gênesis capítulo 6 também se refere a homens carnais. Eles não desceram do céu, eles não vieram à terra, eles não se agradaram das filhas dos homens que eram bonitas. Os únicos anjos que desceram do céu para a terra foram aqueles que se rebelaram e estão atormentando a todos. Os outros que vieram e desceram à terra, desceram a serviço de Deus para poder trazer o Evangelho e assim anunciar aquilo que o Senhor queria fazer com os homens na terra. Só para que nós não ficamos confundidos a respeito desses filhos de Deus que são homens carnais, que são homens naturais. Esses filhos de Deus, eles se corromperam, e Deus assim, começando desse ponto, começou a resolver
a destruir a terra com dilúvio. Os anjos não desceram na terra e não viraram homens e não se corromperam. Os únicos que se corromperam são aqueles que nós conhecemos que são as potestades dos demônios. Então esses são homens carnais naturais, assim como aqueles que são também homens carnais naturais, que está lá em Salmo 29. Os filhos de Deus de Jó, capítulo 1, aqueles lá são anjos, aqueles lá que são que se reunir diante de Deus. Então, tanto sendo anjo, como sendo pessoas, todos nós somos filhos de Deus e somos chamados de filhos de Deus, porque na verdade, tanto nós como os anjos, somos gerados por Deus. Que Deus vos abençoe e continue abençoando a cada um poderosamente. Fique na paz do Senhor Jesus.